Boa noite a todos os senhores vereadores, aos presentes e às pessoas que acompanham pelo YouTube e a Rádio Comunitária. Vereadores presentes à segunda sessão da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Faria Lemos. Solicito do primeiro secretário José Luiz que proceda a chamada. Alami Costa Louro. Presente. Carlos Eduardo Rodrigues de Souza. Presente. Fábio da Rocha Benedito Filho. Presente. Felipe Souza Maggi. Presente. João Emanuel Santos Ferreira. Presente. José Luiz Marques Ribeiro. Presente. Leonardo Paes. Presente. Marlos Cunha Terra. Presente. Neide Vieira da Silva. Presente. Solicito do vereador Fábio Rocha que faça a leitura do versículo. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito da secretária Beatriz que proceda a leitura da ata anterior. Ata da primeira sessão da terceira reunião ordinária na Câmara Municipal de Faria Lemos. Sob a presidência da senhora Neide Vieira da Silva, vice-presidente Leonardo Paz, primeiro secretário José Luiz Marques Ribeiro, resumo, comparecimento, expediente, projeto de lei número 003, projeto de lei número 004, projeto de lei número 005, projeto de lei número 006, requerimento número 003 de dispensa de interstício, requerimento número 004 de dispensa de interstício, indicação número 009, indicação número 010, indicação número 011, indicação número 012, ofício 033 do Poder Executivo, processo número 101, 256.8 de julgamento das contas do Executivo, exercício 2016, encerramento. No dia 1º de abril de 2026, na Rua Coronel João Marcelino, no número 186, nessa cidade de Faria Lemos, realizou-se às 18 horas, nas salas das sessões, a presente reunião. Compareceram os senhores vereadores Alami Costa Louro, Carlos Eduardo Rodrigues de Souza, Fábio da Rocha Benedito Filho, Felipe Souza Maggi, José Luiz Marques Ribeiro, Leonardo Paz, Marlon Cunha Terra e Neide Vieira da Silva, registrando-se o comparecimento de 8 senhores vereadores. A senhora presidente solicitou ao secretário vereador José Luiz que realizasse a chamada. Em seguida, solicitou o vereador Fábio da Rocha que procedesse à leitura do versículo bíblico. Havendo número regimental, a senhora presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão. Dando continuidade, requisitou que a secretária Beatriz fizesse a leitura da ata anterior, que foi aprovada pelos vereadores presentes nesta Casa Legislativa. Passando ao expediente, a secretária procedeu à leitura das matérias. Projeto de lei número 003 de 2026, que aprova o plano municipal pela primeira infância de Faria Lemos e da UTS Providência. Projeto de lei número 004, que aprova o plano de expansão da educação infantil de Faria Lemos e da UTS Providência. Projeto de lei número 005 de 2026, que autoriza o município de Faria Lemos a integrar o consórcio intermunicipal multifinalitário nos municípios da microrregião do Médio Rio Pomba, CIMERP, podendo assinar o protocolo de intenções da UTS Providência. Projeto de lei número 006, que autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento municipal do exercício de 2026 para formalização ou pactuação da responsabilidade econômico-financeiras junto ao consórcio intermunicipal multifinalitário da microrregião do Médio Rio Pomba. Requerimento número 003 de 2026, dispensa de interstício. Requerimento número 004, de dispensa de interstício. Indicações número 009, 010, 011, 012. Ofício número 033 do Poder Executivo. Processo número 101, 256.8 de julgamento das contas do Executivo, exercício 2016. Encerrado o expediente, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente encaminhou o processo número 101, 256.8 de julgamento das contas do Executivo, exercício 2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, entrou em única discussão e votação o parecer das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Educação, Saúde e Assistência, referente ao projeto de lei número 003 de 2026, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após, entrou em primeira discussão
Em votação, o projeto de lei número 003, que aprova o Plano Municipal pela Primeira Infância de Faria Lemos da Outras Providências, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, entrou em única discussão e votação o parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Educação, Saúde e Assistência, referente ao projeto de lei número 004, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Logo após, entrou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 0004, que aprova o plano de expansão da educação infantil de Faria Lemos e da Outras Providências, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, entrou em única discussão e votação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 005 de 2026, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, entrou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 005, que autoriza o município de Faria Lemos a integrar o consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da microrregião do Médio Rio Pomba, CIMERP, podendo assinar o protocolo de intenções da Outras Providências, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, entrou em única discussão e votação o requerimento número 003 de 2026 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicitando dispensa de interstício para que o projeto de lei número 005 de 2026 entre em duas votações na mesma sessão, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, entrou em segunda discussão e votação o projeto de lei número 005, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, entrou em única discussão e votação o parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 006 de 2026, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, entrou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 006 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento municipal no exercício de 2026 para a formalização da pactuação da responsabilidade econômico-financeira junto ao consórcio intermunicipal multifinalitário da microrregião do Médio Rio Pomba, CIMERP, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, entrou em única discussão e votação o requerimento número 004 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, solicitando dispensa de interstício para que o projeto de lei número 006 entre em duas votações na mesma sessão, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, entrou em única discussão e votação o projeto de lei número 006, o qual, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, entrou em única discussão e votação a indicação número 009, de autoria dos vereadores Alamir Costa Louro, Fábio da Rocha Benedito Filho, Felipe Souza Maggi, João Emanuel Santos Ferreira, Leonardo Paz, Marlon Cunha Terra e Neide Vieira da Silva, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por 5 votos favoráveis, 1 contra e 1 abstenção. Em seguida, entrou em única discussão e votação a indicação número 010, de 2026, de autoria do vereador Alamir Costa Louro, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, entrou em única discussão e votação a indicação número 011, de autoria do vereador Leonardo Paz, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por 6 votos favoráveis a 1 contra. Por fim, entrou em discussão e votação a indicação número 012 de 2026, de autoria dos vereadores Fábio da Rocha Benedito Filho e Felipe Souza Maggi, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, a senhora presidente declarou aberta a palavra. Iniciando-se pelo vereador Fábio da Rocha Benedito Filho, que cumprimentou todos os presentes, comentou que esteve na comemoração do aniversário da Escola Municipal de Hugo de Vasconcelos, onde foi bem recebido, parabenizando todos os envolvidos. Demonstrou preocupação com a situação delicada da administração municipal em relação à rejeição de contas pelo tribunal, ressaltando que tal situação vem ocorrendo com frequência, não apenas neste município, mas também na região. Mencionou que o Poder Executivo precisa adotar providências, uma vez que isso gera um histórico negativo para o município. Dando prosseguimento, o vereador Marlon Cunha Terra cumprimentou os servidores dessa casa, os presentes, bem como os nobres colegas. Informou aos senhores Cláudia e Luciano que estará à disposição para auxiliá-los. Mencionou que não se sente confortável em julgar as contas do Executivo por se tratar de matéria que impacta significativamente a vida de uma pessoa. Cumprimentou o colega vereador João Emanuel, que não pôde estar presente em razão de ter acompanhado seu pai ao médico. Parabenizou o seu prefeito pela festa realizada no distrito de Cafarnaum. Informou que o senhor deputado Dimas Fabiano destinará o valor de R$300 mil a ser dividido entre a Escola Municipal de Hugo de Vasconcelos e a Escola do Cafarnaum para a instalação de ar-condicionado nas salas de aula. E finalizou desejando a todos uma feliz Páscoa e uma Semana Santa abençoada.
Em continuidade, o vereador Carlos Eduardo Rodrigues de Souza cumprimentou os nobres colegas, os servidores dessa casa, os presentes e aqueles que acompanhavam pela rádio e pelo YouTube. Parabenizou todos os envolvidos na organização da festa do Cafarnaum. Também mencionou que não se sente apto a julgar as contas do Executivo, porém destacou que essa casa não pode se eximir de sua responsabilidade. Concordou com o vereador Fábio ao afirmar que muitas vezes o prefeito não tem culpa pela rejeição das contas, ressaltando, contudo, que o ex-prefeito terá garantido o direito à ampla defesa e que os vereadores cumprirão seu papel, analisando o caso com devido apoio técnico. Esclareceu dúvidas de servidores que o procuraram em relação ao pagamento do índice inflacionário. Na sequência, o vereador Felipe Souza Maggi cumprimentou os nobres colegas, os servidores dessa casa, os presentes e aqueles que acompanhavam pela rádio comunitária e pelo YouTube. Parabenizou a Escola Municipal Diogo de Vasconcelos pelos 96 anos de existência. Parabenizou todos os envolvidos na organização da festa Cafarnaum. Parabenizou os senhores Cláudio e Luciano pela criação de um motoclube no município, informando que contam com seu apoio. Agradeceu ao secretário de Obras e aos servidores pelo atendimento às demandas solicitadas. Cobrou providências quanto a uma solicitação feita por ele pelo vereador Leonardo há algum tempo, referente à lotação das serventes escolares. Reforçou a cobrança quanto à falta de transporte para os esportes coletivos. Prosseguindo, o vereador Alamir Costa Louro cumprimentou os presentes e o público que acompanha pelo YouTube e pela rádio comunitária. Comentou sobre equívocos que podem gerar problemas futuros nas contas do Executivo. Parabenizou a Escola Diogo de Vasconcelos, informando que também esteve na comemoração e aproveitou a oportunidade para visitar a biblioteca e a Secretaria de Educação. Agradeceu a todos que atenderam suas indicações de forma precisa. Mencionou que, em relação ao motoclube, toda iniciativa da sociedade civil tem seu apoio, na medida do possível. Expôs fatos históricos da ditadura e expressando sua opinião. Ressaltou a participação da Câmara no primeiro simpósio do espectro autista que ocorreria. Dando continuidade, o vereador José Luiz Marques Ribeiro agradeceu a Deus por mais um dia e cumprimentou os visitantes. Parabenizou todos os envolvidos na festa do Cafarnaum. Em continuidade, o vice-presidente Leonardo Paz agradeceu a Deus pela oportunidade, cumprimentou aqueles que acompanharam pelo YouTube e os servidores dessa casa, bem como os senhores Cláudio e Luciano, informando que podem contar com essa casa para essa iniciativa. Parabenizou o senhor prefeito e todos os envolvidos na realização da festa Cafarnaum. Destacou o funcionamento exemplar da saúde no município. Reforçou a cobrança do vereador Felipe em relação à lotação das serventes escolares. Reiterou a cobrança quanto à disponibilização de transporte para os times de futebol, solicitando que, caso não seja possível atender integralmente, que ao menos seja concedido apoio parcial. Cobrou do Executivo o andamento de uma indicação de sua autoria, em conjunto com o vereador Felipe, que trata da disponibilização de pedreiros para a realização de pequenos reparos em residências de pessoas em situação de vulnerabilidade, informando que a ação foi iniciada, porém não teve continuidade. Por fim, a senhora presidente Neide Vieira da Silva desejou boa noite a todos que acompanhavam a sessão pela rádio comunitária, pelo YouTube, aos servidores dessa casa e aos novos colegas, agradecendo a Deus por mais essa reunião. Mencionou que recebeu os senhores Cláudio e Luciano em seu gabinete para tratar sobre a criação do motoclube, informando que essa casa contribuirá no que for possível. Parabenizou a Escola Diogo de Vasconcelos pelos 96 anos de História e Educação Municipal pela conquista do selo de ouro. Parabenizou o seu prefeito e todos os envolvidos na realização da festa Cafarnaum. E não havendo mais nada tratado, deu por encerrada a sessão e convidou a todos para a reunião ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2026, às 18 horas, nas salas das sessões. A ata encontra-se em discussão e votação. Fábio Rocha. Aprovo. João Emanuel. Aprovo. Marlon Terra. Aprovo. Carlos Eduardo. Aprovo. Felipe Souza Maggi. Ata aprovada. Alamir Costa Louro. Aprovo. José Luiz Marques. Aprovo. E Leonardo Paz. Aprovado. A ata aprovada por unanimidade. Passando para o expediente. Projeto de lei número 003 de 2026 aprova o plano municipal pela primeira infância de Faria Lemos e da outras providências. Projeto de lei número 004 de 2026 aprova o plano de expansão da educação infantil de Faria Lemos e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 003 de 2026, que institui o programa municipal de vídeo monitoramento escolar preventivo nas unidades de ensino da rede pública do município de Faria Lemos e da outras providências. Indicação número 03
vereador João Emanuel. Indicação número 014, vereador Alamir Costa. Indicação número 015, vereador Leonardo Paz. Ofício número 040 do Poder Executivo, em resposta às indicações número 009 a 012. Projeto de lei número 003, de 5 de março de 2026. Aprova o Plano Municipal pela Primeira Infância de Faria Lemos e da outras providências. Projeto de lei número 004, de 11 de março de 2026. Aprova o Plano de Expansão da Educação Infantil de Faria Lemos e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 003 de 2026. Institui o Programa Municipal de Vídeo Monitoramento Escolar Preventivo nas unidades de ensino da rede pública do município de Faria Lemos e da outras providências. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Vídeo Monitoramento Escolar Preventivo com o objetivo de ampliar a segurança de alunos, professores e servidores, além de auxiliar na mediação de conflitos e proteção de alunos com neurodiversidade nas escolas da rede pública municipal de Faria Lemos. Artigo 2º. A instalação de sistemas de monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo abrangerá os pátios, corredores, áreas de acesso e salas de aulas de todas as unidades de ensino municipal. Artigo 3º. O sistema de vídeo monitoramento de que trata esta lei não possui caráter punitivo ou de vigilância laboral, destinando-se exclusivamente a: inciso 1, prevenção de atos de violência, vandalismo e bullying. Inciso 2, proteção da integridade física e moral dos alunos e profissionais da educação. Capítulo 2, da privacidade do acesso às imagens. Artigo 4º, o sistema funcionará sob regime de estrito sigilo, sendo vedada a transmissão das imagens em tempo real para redes externas ou acesso remoto não autorizado. Parágrafo 1º. O tratamento de imagem observará a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 3.709, de 2018, sendo o município o controlador dos dados, devendo garantir, com finalidade legítima. Inciso 2, acesso restrito. Inciso 3, segurança das informações. Inciso 4, eliminação dos dados após o prazo regulamentar. Parágrafo 2º. A gestão do sistema caberá à Secretaria Municipal de Educação e observar padrões mínimos de qualidade e segurança da informação, controle de acesso, rastreabilidade e qualidade das imagens, conforme regulamentação do Poder Executivo. Artigo 5º. A visualização de imagens armazenadas ocorrerá exclusivamente em situações pontuais de incidentes registrados mediante, inciso 1º, requerimento escrito fundamentado dos pais ou responsáveis legais do aluno envolvido. Inciso 2º, solicitação da diretoria da unidade escolar. Inciso 3º, requisição judicial ou de autoridade policial em caso de investigação. Artigo 6º, é expressamente proibida a utilização das imagens para: inciso 1º, monitoramento contínuo de desempenho pedagógico dos docentes. Inciso 2º, exposição pública ou compartilhamento em redes sociais. Capítulo 3º, da implantação gradual. Artigo 7º. A implantação do sistema de vídeo monitoramento de que trata esta lei ocorrerá de forma gradual em cronograma de até 3 anos, conforme a disponibilidade orçamentária do município. Capítulo 4º das disposições finais. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo o Poder Executivo, inciso 1º, remanejar recursos dentro das dotações destinadas à educação e segurança. Inciso 2º, celebrar convênios com o Estado ou União para aquisição de equipamentos. Inciso 3º, utilizar recursos de fundos específicos voltados à segurança pública ou proteção da infância. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, os detalhes técnicos operacionais de armazenamento e descarte das imagens, observando o prazo mínimo de 30 dias de guarda dos arquivos. Artigo 10º. A implantação garantirá a ciência prévia de toda a comunidade escolar. Artigo 11º. A instalação de câmeras em salas de aula poderá ser procedida de consulta aos professores da unidade escolar, mediante procedimento formal de votação, com a finalidade de aferir a concordância da comunidade docente, cujo resultado será considerado pela administração pública na decisão sobre a implementação do sistema, sem prejuízo do interesse público e das diretrizes estabelecidas nesta lei. Artigo 12º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Alamir Costa Louro, vereador João Emanuel Santos Ferreira.
Justificativa. O presente projeto de lei institui o Programa Municipal de Vídeo Monitoramento Escolar Preventivo em Faria Lemos, fundamentando-se no dever constitucional do Estado de garantir a segurança pública e o direito à educação em ambiente seguro. A iniciativa responde à crescente necessidade de mecanismos eficazes para a prevenção de atos de violência, vandalismo e bullying no ambiente escolar, visando respeitar a lei de responsabilidade fiscal e a autonomia do Poder Executivo. O projeto prevê uma implementação gradual em até 3 anos, permitindo o planejamento orçamentário adequado e a busca por convênios estaduais ou federais. Além disso, o texto assegura rigoroso respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, ao ECA digital e a privacidade docente, vedando o uso das imagens para avaliação de desempenho, focando estritamente na preservação da integridade física e moral de toda a comunidade escolar. Indicação número 013 de 2026. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Faria Lemos, nos termos do artigo 88, inciso 3º e do artigo 116 do regimento interno dessa Casa Legislativa, indica ao Poder Executivo Municipal a contratação de mais um profissional na área de fonoaudiologia para atendimento na rede pública de saúde do município. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão da alta demanda por atendimentos fonoaudiólogos em nosso município, o que tem ocasionado aumento no tempo de espera e, consequentemente, prejuízo à população que necessita desse serviço essencial. A fonoaudiologia desempenha papel fundamental no diagnóstico, prevenção e tratamento de distúrbios relacionados à comunicação, linguagem, fala, audição, deglutição, sendo indispensável para a promoção da saúde e qualidade de vida, especialmente de crianças, idosos e pessoas com necessidades específicas. Dessa forma, a ampliação do quadro de profissionais contribuirá significativamente para a melhoria do atendimento, garantindo maior eficiência, redução das filas de espera e atendimento mais humanizado à população. João Emanuel Santos Ferreira. Indicação número 014. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 88, inciso 3º e artigo 116 do Regimento Interno, que o setor de contabilidade e finanças da Prefeitura de Faria Lemos realize o desdobramento da conta de receita 1922990100, outras restituições principal, criando uma rúbrica analítica específica subalínea para o registro das devoluções de saldos financeiros da Câmara Municipal. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se nos princípios da transparência pública e da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527, de 2011. Atualmente, vultuosos recursos economizados por essa Casa Legislativas e devolvidos ao Tesouro Municipal, com um montante de mais de R$450 mil registrados em dezembro de 2025, são lançados em contas genéricas de outras restituições. Embora a prática não seja ilegal, ela apresenta os seguintes pontos de melhoria. Transparência ativa. A criação de uma conta específica permite que o cidadão e os órgãos de controle identifiquem com clareza a origem dos recursos, evidenciando a economia realizada pelo Poder Legislativo. Qualidade da informação contábil. Evita distorções de interpretação, uma vez que separa restituições de natureza administrativa comuns de devoluções institucionais de grande monta. Rastreabilidade do gasto. Facilita o acompanhamento deste recurso quando os mesmos forem utilizados no exercício seguinte como superávit financeiro, garantindo que a destinação final do dinheiro economizado seja facilmente auditada pela população e por essa Casa Legislativa. Pelo exposto, conto com a habitual atenção do Poder Executivo para o acolhimento dessa medida de aprimoramento da governança municipal. Faria Lemos, 22 de abril, atenciosamente, Elami Costa Lu. Indicação número 015 de 2026. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos do artigo 88, inciso 3º e do artigo 116 do regimento interno dessa Casa Legislativa, o vereador que a isto subscreve vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência indicar o seguinte projeto de lei. Institui o auxílio alimentação para pacientes em tratamento fora do município, em distâncias superiores a 300 quilômetros. A Câmara Municipal de Faria Lemos, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica Municipal de disposições normativas. Fica instituído no âmbito do município de Faria Lemos o direito ao auxílio
alimentação para pacientes residentes que necessitem realizar tratamento de saúde fora da localidade de origem, sobre a modalidade de tratamento fora do município. Parágrafo 1º. A concessão do benefício previsto no caput deste artigo é restrita aos casos em que a distância entre o município de origem e o destino do tratamento seja superior a 300 quilômetros. Parágrafo 2º. A necessidade do deslocamento e a condição clínica do paciente deverão ser obrigatoriamente comprovadas mediante a apresentação de laudo médico fundamentado emitido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde ou credenciado pela Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. O auxílio alimentação será concedido mediante pagamento do valor de R$ 70,00 por dia de deslocamento, destinado a suprir as necessidades nutricionais básicas do paciente durante o período de trânsito e permanência na localidade de tratamento. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar, por meio de decreto, os procedimentos administrativos para a solicitação, o empenho e a prestação de conta dos valores recebidos pelos beneficiários. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde, suplementadas, se necessário, observados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O presente projeto visa suprir uma lacuna assistencial crítica enfrentada por cidadãos que, em momentos de fragilidade extrema devido a enfermidades graves, precisam se deslocar por longas distâncias para obter tratamento adequado. A distância superior a 300 quilômetros impõe não apenas um desgaste físico severo, mas também um ônus financeiro desproporcional para famílias em situações de vulnerabilidade socioeconômica. A alimentação em trânsito e em grandes centros urbanos possui custos elevados. É comum observar pacientes que, por falta de recursos, negligenciam a sua nutrição durante o período de tratamento, o que compromete a eficácia dos procedimentos médicos e a recuperação clínica. Portanto, a concessão deste auxílio é uma medida de necessidade humanitária e de justiça social, fundamentado no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Este projeto reforça o compromisso do município em garantir o acesso integral e digno ao serviço de saúde. Ao prover o suporte alimentar, o poder público assegura que o direito ao tratamento não seja apenas uma previsão teórica, mas uma realidade acessível a todos os munícipes, independentemente de sua condição financeira. Diante do exposto, submeto esse projeto à apreciação dos nobres pares, certo de que a aprovação dessa matéria representa um avanço significativo na proteção social e na promoção da saúde pública em nossa cidade. Atenciosamente, Leonardo Paz. Ofício número 040. O Poder Executivo Municipal, por seu representante legal, que este subscreve, no uso de suas atribuições conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, vem, por intermédio deste, informar a Vossa Excelência nos seguintes termos. Indicação número 009 de 2026. Em atenção à indicação número 009, informa-se que a matéria foi encaminhada à Secretaria competente, bem como à Assessoria Contábil, para análise da disponibilidade financeira e verificação da viabilidade orçamentária. Não obstante, a atual administração reconhece a relevância do trabalho desempenhado pelos conselheiros tutelares, assim como todos os servidores e colaboradores da administração pública municipal. Importa destacar que, tanto na legislatura passada quanto na atual, os reajustes remuneratórios observados pela administração foram implementados de forma igualitária entre as categorias, sem distinções, abrangendo desde os cargos de menor escolaridade até aqueles de nível superior. Assim, a política adotada sempre foi a de valorização uniforme do funcionalismo público, aplicando-se reajustes salariais dentro das possibilidades orçamentárias do município e em observância aos limites legais e financeiros. Ademais, registra-se que a remuneração atual percebida pelos conselheiros tutelares encontra-se em consonância com a praticada em municípios da região de porte populacional semelhante.
Por fim, essa administração ratifica seu respeito, reconhecimento e apreço pelos relevantes serviços prestados pelos conselheiros tutelares à coletividade. Indicação número 010, vereador Alami, reserva de contingência. Foi encaminhada à assessoria contábil para conhecimento e análise. Indicação número 011, vereador Leonardo. Segue em anexo o ofício 063, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretária Municipal de Saúde, a senhora Carolina Ventura dos Santos. Indicação número 012, de 2026. Vereadores Felipe e Fábio, do Terrenos Urbanos. Foi encaminhada à assessoria jurídica para conhecimento e análise. Ao ilustríssimo senhor Leonardo Paz, vereador da Câmara Municipal de Faria Lemos. Ilustre vereador, em atenção à indicação número 011, de autoria de Vossa Senhoria, que propõe a celebração do convênio entre o município de Faria Lemos e a Casa de Caridade Carangola, com a finalidade de viabilizar o custeio pelo município de 50% da mensalidade referente a convênio destinado à internação de servidores públicos municipais, cumpre informar o que segue. A administração pública encontra-se submetida aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, razão pela qual toda implementação de benefício custeado com recursos públicos exige prévia análise de sua base legal, de compatibilidade com o interesse público primário e de sua regularidade orçamentária e financeira. Além disso, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, bem como de declaração de adequação orçamentária e financeira, na forma dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, o artigo 169 da Constituição Federal exige prévia dotação orçamentária suficiente e observância das diretrizes orçamentárias pertinentes. No caso em análise, a proposta demanda avaliação técnica mais aprofundada, especialmente quanto à exigência de amparo legal específico para a instituição do benefício, a definição da natureza jurídica da despesa e da respectiva fonte de custeio, a compatibilidade com os instrumentos de planejamento e o orçamento do município, a observância dos princípios da impessoalidade e do interesse público e a análise da viabilidade administrativa e financeira da medida. Ressalta-se ainda que as ações e serviços públicos de saúde, nos termos da legislação do SUS, regem-se pelos princípios da universalidade de acesso e da igualdade da assistência, circunstância que recomenda cautela redobrada na adoção de medidas com destinação restrita à categoria específica de beneficiários, sem prévia normatização legal e sem estudo técnico próprio. Dessa forma, não se vislumbra a viabilidade para acolhimento imediato da indicação, no momento, sem a realização de estudo jurídico, técnico e orçamentário específico, bem como sem eventual iniciativa legislativa própria, caso se conclua futuramente pela possibilidade de implementação da medida. Por fim, informa-se que a sugestão poderá ser encaminhada para análise pelos setores competentes da administração municipal para exame de legalidade, conveniência, oportunidade e impacto financeiro, a fim de subsidiar eventual deliberação futura. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Carolina Ventura dos Santos, secretária municipal de Saúde. Passamos para a ordem do dia. Encaminha o projeto de lei legislativo 003/2026. Institui o Programa Municipal de Vídeo Monitoramento Escolar Preventivo nas unidades de ensino da rede pública do município de Faria Lemos e da outras providências. Para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Educação, Saúde e Assistência. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei 003/2026. Aprova o Plano Municipal pela Primeira Infância de Faria Lemos, Minas Gerais e da outras providências. Entra em segunda discussão e votação
O projeto de lei número 004/2026 aprova o plano. Hã? Não, só li o primeiro. Não, o 00. Não é Leandro. Não votou, não. Nem aprovação. Projeto de Lei 003/2026, aprovado por unanimidade. Entra em segunda discussão e votação o projeto de Lei 004/2026. Aprova o plano de expansão da educação infantil de Faria Lemos, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. Entra em única discussão e votação a indicação 013/2026, de autoria do vereador João Emanuel. Boa noite a todos. Então, essa indicação aí foi a solicitação de uma cidadã que me procurou, e comentando a respeito do tratamento que o pai dela faz. O que acontece? O rodízio que é feito, aí demora para voltar nele. E o médico estava alegando que dessa forma poderia praticamente zerar o tratamento do pai dela. Que é igual a questão de fisioterapia. Se eu não me engano, tem 3 ou 4. Fono, eu acho que só um. Então, seria importante aí, né, a possibilidade da contratação de mais um aí para poder estar auxiliando a população no tratamento aí. É isso aí. Indicação aprovada por unanimidade. Entra em única discussão e votação a indicação 014/2026, de autoria do vereador Alami Costa Louro. Comentar rapidinho. Boa noite, gente. Essa indicação aqui é uma daquelas indicações técnicas para melhorar como que o dinheiro que sobra da Câmara vai para a prefeitura, porque hoje ele está indo para o ínterim genérico. Então, é uma indicação de alteração do plano de contas, né, o PECASP, que é permitido pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Mas o importante aqui, na verdade, é o desenrolar disso. Isso daí é só para a gente, sabendo onde que o dinheiro está, quando a LOA estiver sendo votada e discutida aqui dentro, a gente tem mais embasamento para saber para onde que vai esse dinheiro, né? E eu converso aqui com os vereadores e me parece, né, eu nem sei por que eu levanto essas bolas assim, mas me parece que todo mundo aqui é
entendido da mesma forma, né? Claro, se alguém discordar, por favor, esse é o momento de discordar, mas o que eu vejo? Todo mundo que eu converso fala assim, a gente tinha que direcionar para onde que esse dinheiro vai para a prefeitura. Legalmente, a gente não tem esse direito, ponto, a gente não tem esse direito. Agora, em todas as cidades, isso é um acordo de cavalheiros. Isso é um acordo de cavalheiros, que não é feito aqui, e eu acho que a gente devia fazer. Né? A Câmara, ela aparece muito pouco para o povo. O povo nem sabe o que a Câmara faz. Qual projeto que a Câmara fez? Não sei, só os projetos que o prefeito indicou. Então, aqui é uma válvula de escape muito interessante, de pelo menos R$450 mil, o pessoal saber assim, isso daqui foi uma indicação da Câmara, é um acordo entre a gente. E eu não sou o cara que vai capitanear essa conversa com o Executivo. Não sou. Né? Eu acho que isso daí a gente tem representação institucional para saber quem é que vai conversar. Ou conversam todos, ou conversam aquelas pessoas que são delegadas a isso. Eu estou falando da mesa diretora. A mesa diretora serve para direcionar. Né? Direcionar o grupo técnico aqui e fazer essa relação com a prefeitura. Né? Então, assim, se alguém estiver discordando de mim, fique à vontade aí para apontar, mas é uma questão que eu levanto, porque parece que ninguém faz nada, que é uma coisa que incomoda muita gente, mas ninguém faz nada, então estou aí para fazer. Pode falar? Vou comentar, o novo colega, respeito muito suas indicações, mas eu acho que não é da nossa função. Esse dinheiro, nós somos um orçamento único. 7% é para a nossa alta sustentação. Ele tem que voltar para a prefeitura para o próximo ano. E ele vai ser pago servidor, ele vai ser pago remédio. Agora, quem tem que saber o que vai fazer com o dinheiro é o prefeito, não é a gente, não. É um dinheiro que volta. Entendeu? Então, você me desculpa, mas eu vou votar não. Mas aqui, no dia que eu devolvi o dinheiro, eu fiz questão de chamar todos os vereadores para estar lá no palanque, para mostrar que a Câmara estava devolvendo para a Prefeitura. Está devolvendo o que não usou. O que não usou. O que não usou, porque o dinheiro só serve para a gente usar e para a gente se autossustentar. Entendeu? A gente não está fazendo mais que a nossa função em devolver o dinheiro. Nós temos que devolver, e ele usa isso aí, ele em folha de pagamento, ele usa onde ele quiser. Povo, não é um dinheiro nosso, não. Ele é repassado para a gente usa ele para sustentar, para pagar funcionários, e o resto tem que voltar para o povo. Agora, a função de execução é do prefeito. É do prefeito. Mas eu queria só... Pode falar, Fábio. Eu gostaria também de dar minha opinião da seguinte maneira: o vereador falou muito bem, não tem lei para isso. Mas, por exemplo, nós tivemos um exemplo aqui em Tombos agora, pelo menos eu vi aí, o prefeito chamou o Sidney lá, que é o presidente da Câmara, e fizeram um acordo, como foi falar, de cavalheiros, né? Para a Câmara também participar. Eu sei, concordo com o vereador Dudu, que não tem lei para isso, mas é um acordo de cavalheiros, né? Que o prefeito, o dinheiro está sendo devolvido pela Câmara, que é um dinheiro da Prefeitura, no caso, eu posso direcionar para isso, comprar um ônibus, no caso... Mas aí depende se o prefeito pode usar esse dinheiro para isso, não, Colega. Não, eu sei, mas como se ele precisar para pagar os funcionários... Eu concordo, mas como as cidades vizinhas fizeram isso, eu acredito que existe sim, porque prefeito e presidente de Câmara não ia para a rede social fazer uma coisa ilegal. Então, eu acredito... Mas, de repente, ele está abrindo mão de outras coisas para poder fazer as casas. Não, o que a gente tem aqui, indicações, que a nossa saúde é exemplar. Às vezes o prefeito está usando isso para poder sustentar a nossa saúde. Eu concordo, entendeu? vereador. Então, eu acho que a gente está saindo da nossa função, é a minha opinião, entendeu? A gente tem que devolver, que não é nosso, e no outro ano a gente começa com recursos diferentes. A gente trabalhamos com duodécimo do ano anterior, e o que sobra desse ano tem que ser devolvido para a Prefeitura do ano que vem. E a gente vai ter o duodécimo desse ano da Prefeitura para o próximo ano. É a sua opinião, concordo. Assim, a minha opinião não é o certo. Daí é o certo. Não, o certo eu sei, mas como as cidades vizinhas tiveram esse acordo de cavalheiros, entendeu? Dentro da lei,
Então, eu acho que, como o vereador falou muito bem, poderia ter aqui também. Eu já penso, já discordo do que o Alamir falou e também um pouquinho do que a questão do Dudu falou. E o que acontece? Eu entendo o ponto de vista dele, nós já participamos de muitos, os cursos que nós estamos participando fora aí, eles estão deixando bem explicado, falando que está tendo muita Câmara está sendo notificada pela Promotoria de Justiça o porquê dessa benevolência, pode-se dizer, de devolver dinheiro pro Executivo. Não deixar escassez na Câmara, né? Sim, não, então, porque você está sendo tão bonzinho com o Executivo de devolver esse dinheiro, aí entra nessa questão da doação casada, né? Nós vamos te doar aqui, devolver 500 mil para você fazer obra em tal lugar. Claro, você tem que economizar, mas está mudando muito o conceito, né? Que antes era bonito a gente ver assim, sempre exaltando assim a Câmara, né? Devolvendo dinheiro para hoje já está ao contrário, o entendimento da promotoria. Você votou o orçamento da Câmara, você economizou o mar, devolveu isso tudo para o prefeito, não tinha nada na Câmara para ser feito, não tinha capacitação de funcionário, não tinha microfone para trocar, não tem nada na Câmara para ser feito, para você devolver esse tudo de dinheiro para o prefeito, aí está dando entendimento, isso é o que nós estamos estudando, né? Aonde nós estamos aprendendo sobre isso, que tem promotor notificando o presidente da Câmara, mas por que você está devolvendo esse dinheiro? Porque está dando entendimento para a Justiça o seguinte, se esse vereador votou orçamento, devolvendo tanto dinheiro assim, está tendo alguma coisa casada aí, está beneficiando o prefeito, alguma coisa está voltando para o presidente da Câmara, então assunto bem complexo. Né? Antes era assim, a gente sempre via falando sobre, devolvemos 600 mil, pelo menos 3 cursos nós participamos. Felipe, a promotoria está em cima disso, gente. Mas é por isso que eu falo. Tudo bem, você pode devolver, mas o que você puder ficar, o dinheiro é da Câmara. Né? Esse dinheiro é da Câmara. Tudo bem, devolveu, o orçamento igual o nosso aqui está legal, sobra, mas a prioridade é o quê? É a Câmara. Capacitar os servidores, igual semana passada eu mandei os servidores para fazer curso de licitação, para estar mais capacitado para as coisas. Fazer as obras que tiver que fazer, né? Só mais uma palavra ali. Então, a Justiça hoje acha que a melhor capacitação, a melhor fazer cursos do que devolver um dinheiro para voltar para o CRAS, para a saúde, porque a Câmara não pode executar nada. Não é isso não. Não está falando isso que é melhor. Você falou de falar, depois você pode falar novamente. Então, a Câmara não pode executar nada. E tudo que sobra no final do ano é obrigado a devolver. Se não devolver, no próximo ano ele vai ser descontado do repasse da Câmara. Então, tudo que sobrar é obrigado. O que eu estou entendendo que o nobre colega está falando é que você devolveu 400 mil. Então, talvez teria que ser usado 400 mil aqui dentro da Câmara para voltar para a população. Então, eu sou contra a Justiça. Não é isso. Não é isso que o Léo falou. Jeito, eu sou contra. Dudu, não é isso que ele falou. Ele falou para não. Ele expressou desse jeito. Não, deixa eu falar. O colega está até meio exaltado aí, respira fundo. Não, você está meio alterado, sim, você está meio nervoso. O que eu quero dizer é o seguinte, a Justiça está entendendo o seguinte, se você vota um orçamento da Câmara, votou aquele orçamento da Câmara, robusto, entende o quê? Você tem que gastar aquilo na Câmara. Tudo bem, você devolveu o dinheiro, bacana, mas a intenção principal hoje, não estou falando é minha opinião, estou falando do jurídico. Quem sou eu, um simples técnico de enfermagem, para questionar, né, hoje o entendimento jurídico. Por isso que eu falo da importância de curso. Tem tantas coisas que a gente achava que era maravilhoso, que hoje você vai participando de curso fora, mudou totalmente o entendimento jurídico. Vou te dar um exemplo. Com a palavra, nós sempre participamos aqui fora de acompanhar. Quantas vezes nós deixamos de participar de curso? Não, porque participar de curso não é bom, não. Nós temos que ir visitar deputado, né? Quantos aqui deixou de participar de curso do outro mandato em questão de não vou não, que esse negócio de curso é perigoso, melhor ser no deputado lá e tal. Hoje a Justiça totalmente inverteu, falou, não é prerrogativa de vereador
visitar deputado. Não é prerrogativa de vereador. Então, tem promotoria, claro que cada comarca, cada promotor tem um modo de pensar, mas tem promotoria que estão notificando, estão intimando muitos vereadores de ir visitar deputado. E quanto ao curso de capacitação, não é lei, está dentro da legislação. O curso. Pode falar? Quero aqui parabenizar o Alamir pela indicação. Eu já fiz um comentário aqui antes, Alamir, com esse mesmo sentido. Ninguém aqui vai botar as cordas no pescoço do prefeito, vai forçar o prefeito a falar o que ele vai gastar. A gente aqui tem uma política de boa convivência. É igual chegar um projeto polêmico aqui, eu bater na mesa e falar, não é assim, entendeu? Nós sabemos aí que esses se eu fosse o prefeito, eu dava uma satisfação à Câmara, chamaria a Câmara para conversar, para ver o que eu posso gastar, porque senão a gente também aqui não tem valor. A gente vai chegar no final do ano, se eu fosse presidente da Câmara, exigia do prefeito, sim, independente de ser do lado, ou ser oposição, o prefeito, vem cá, o senhor vai gastar em quê? Entendeu? Eu acho que a gente merecia ter um valor maior. Entendeu? Não claro, a gente sabe que é lei. O prefeito não precisa dar satisfação em que ele vai gastar. Mas nós temos aqui uma política de boa convivência com o prefeito, os vereadores, todos nós aqui, quando chega um projeto, acho que até hoje todos os projetos aqui foram aprovados pelo prefeito. Não tem nada polêmico até agora. Então, eu acho que não tem essa coisa de, ele gasta o que ele quiser. Não, se eu fosse prefeito, eu falaria, eu vou gastar aqui, para dar uma satisfação à Câmara. Pela discussão da matéria, depois eu passo para o Zé Luiz. É bom se escutar comentários positivos, né, a favor da situação e contraditórios e talvez algum comentário não favorável. Eu tenho um entendimento que, pela minha pouca experiência que eu tenho aqui, passei pela presidência, eu acho viável, parabenizo o colega também, você mostra transparência, para onde que o dinheiro está indo. Por quê? Recentemente, dentro da lei, nós poderíamos ter instituído aqui aquela verba que emenda impositiva. E discutimos, dialogamos com o Executivo, né, veio respostas de lá para cá, enfim. Não foi viável naquela situação, porque o Executivo achou que ia atrapalhar a gestão dele de alguma forma lá financeiramente, e nós recuamos em prol do município, em prol da população. Como nós somos parceiros, aprovamos tudo que é bom para o município, eu acho que também seria legal essa parceria. O prefeito ser solícito à Câmara, igual quando tinha a presidência, foi um consenso, o nobre colega que comentou, o dinheiro foi investido lá na obra das casas lá, legal. Oficialmente, mas a gente não tem papel para provar que foi, a gente sabe que foi, porque foi executado, está em andamento. Então, eu concordo com essa indicação do colega, a gente deveria ter a parceria e ter uma conta separada para que a prefeitura desse realmente aquele moral, aquele aval para a Câmara, esse dinheiro que vocês indicaram na obra tal, no conceito tal, eu fiz. Igual o colega Dudu fez justificativa, mas para fazer pagamento. Infelizmente, se precisar da devolução para fazer pagamento, alguma coisa aconteceu ali que fugiu. Mas, enfim, Zé Luiz, fica à vontade aí. Senhor presidente, eu estava, nem sabia que o Alamir ia botar esse projeto para ser aqui, para apresentar na Câmara, e eu pensei isso lá em casa, sobre esse dinheiro, né, que devolve à prefeitura. Eu pensei, o meu pensamento assim, sentar com o prefeito, discutir se pode, se necessidade que o dinheiro é devolvido, no que precisa gastar, se aquilo que, vamos supor, nós apresentávamos alguma coisa, né, vamos fazer uma comparação, zona rural, apresentava uma comparação minha, um trator, vamos pegar esse dinheiro, acordo com a prefeitura, se pode, se não pode, se não vai fazer falta aquele dinheiro naquela necessidade, e compraria aqui uma coisa que apresentasse, igual o novo colega está falando aqui, saberia o que? A Câmara devolveu o dinheiro, o prefeito entrou em acordo com a Câmara e compraram ali uma máquina, o que fosse, para poder ajudar a cidade ou a zona rural. É um pensamento que eu tinha, até falando com a Neide, que antes nem sabia que ele ia botar para poder votar, mas igual, a justiça não aprova dessa maneira, mas é um acordo entre nós mesmo aqui, a prefeitura, os vereadores, e trocar uma ideia se poderia fazer isso, que para nós vereadores seria bom para nós mesmos, porque vamos por comparação, o prefeito entrou em acordo com a Câmara, esse dinheiro devolvido foi aplicado X,
todo mundo ia ver esse aqui, a Câmara devolveu e ia precolher. Eu aprovava dessa maneira, que serviria para todos, né? E serviria o quê? O povo ia ver que o dinheiro devolvido entrar em acordo com a prefeitura, com o prefeito, e aí apresentar para todo mundo. Só mais uma, só para falar. O nobre colega Felipe falou que eu falei pagamento. Eu falei saúde, eu falei assistência social. Tudo bem. Agora, o Fabinho usou o exemplo aqui, desculpe se eu não estou errado, lá de Tombos. Só que eles falam, Tombos está fazendo isso, caso popular, mas falam que a nossa saúde é 1000 vezes melhor que a de lá. Então, às vezes, está sendo injetado na saúde. O que eu deixei entender, que não é o que a gente quer, é o que precisa o executivo para a população. Só um último comentário, já que eu levantei essa bola. A minha intenção é gerar essa discussão aqui mesmo, e ela é no sentido de acordo de cavalheiros. É isso. Não há nenhum tipo de imposição, não há faca no pescoço. Eu acho que a gente não vai fatiar esses 450. Diferente da emenda parlamentar impositiva, onde cada vereador ia pegar uma pequena fatia ali e falar assim, eu indiquei para isso. Entende? Aqui não. Aqui é para mostrar a importância da Câmara, para dar importância da visibilidade da Câmara para a população. Porque hoje, se for colocar assim, se você fizer uma pesquisa, qual é a importância do Legislativo e do Executivo em Faria Lemos? Coloca lá, vai dar 99,9% Executivo e nada Câmara. Então, assim, vamos... E sendo que é o seguinte, se a gente economizou dinheiro, isso aqui é uma economia de dinheiro, que a gente... E, para mim, é uma coisa simples, é uma coisa que... É um acordo mesmo, né? E essa indicação que eu fiz aqui foi simplesmente para a gente poder ver esse acordo acontecendo. Porque, do jeito que o plano de contas está hoje, o dinheiro ele fica misturado, a gente não tem como saber se ele efetivamente honrou com esse acordo. Com esse daqui, a gente pode ter já um primeiro passo para isso ficar mais claro, assim, sabe? Né? E é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Indicação aprovada, 7-1, né? 7-1. 7-1. Brasil Entre em única discussão e votação, a indicação 015-2026, de autoria do vereador Leonardo Paz. Essa indicação, gente, estou entrando pela segunda vez. O que acontece? A gente sabe que muitas pessoas fazem tratamento fora do município, né? Um percurso mais longo, igual Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo, costuma até ir para o Rio de Janeiro. E já tem uma lei federal, né, que estabelece um auxílio, um vale alimentação, né, para as pessoas que vão fazer tratamento fora. E eu fiz essa indicação para ver se o executivo, né, tem um pouquinho de sensibilidade e consiga mandar esse projeto para a Câmara aqui, né, esse trajeto aí de Belo Horizonte, Juiz de Fora. A gente sabe que muitas pessoas têm relato de motorista mesmo que já falou que às vezes ele mesmo pagou o almoço para a pessoa, porque às vezes a pessoa vai para Juiz de Fora, Belo Horizonte, às vezes a pessoa não tem R$1 no bolso e já cansou de ajudar pessoas carentes que vão para Juiz de Fora, Belo Horizonte. Então, essa é uma forma de ajudar essas pessoas que vão fazer tratamento fora, fica o dia inteiro, às vezes sai de madrugada, volta tardão da noite. Tem pessoas que às vezes são autônomos, perdem um dia de serviço. Então, é esse intuito aí. Tá ruim pra caramba, tá lento. Não, é 1, 2, 3, 4. Tem um jogo do Tigrinho aí, hein? Tá vindo o técnico. Tá possuído. Tem uma técnica lá. Foi estudado isso aí, ó.
Umidade, cara, deve ter caído alguma gotinha de alguma coisa. Você vai voltar assim, né? Assim, só pra ver se vai atualizar lá. Deixa eu atualizar. Não. Indicação aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro livre a palavra Fábio Rocha. Ih, rapaz, eu tenho muita coisa. Boa noite a todos funcionários, né, nossos companheiros vereadores. Foi bacana aí a discussão aí sobre, mas Dudu, hora nenhuma quis comparar a administração, não, entendeu? Hora nenhuma, longe disso, cara. A gente deu opinião aqui sem comparar a administração. É o exemplo que eu achei, porque ficou na internet, mas como outras cidades também teve, entendeu? Eu não faço esse tipo de coisa, não. Comparar a administração de cidade vizinha, não. Porque a gente está indo bem aqui, Câmara, Executivo, né? Inclusive, eu ontem conversei muito com o prefeito, ele estava lá na prefeitura, era feriado, eu disse, tinha umas coisas para conversar com ele, informação, né? Porque às vezes é melhor você conversar pessoalmente, porque né, fica uma coisa mais rápida, né? Por exemplo, aquela rua lá que vai para Santa Clara, a extensão da rua Coronel Novaes, o pessoal está fazendo algumas casas lá e pergunta a gente como é que vai ficar, porque está arrumando lá o loteamento, né? Já calçando, né? Aí o Gil me passou da seguinte maneira, que a CEMIG está esperando ter 4 casas lá para colocar a luz. Então a prefeitura está aguardando, que está saindo as casas mesmo, né? E o calçamento, ele falou que tem 150 mil para realizar o calçamento daquela rua, assim como água, rede de esgoto também está tomando providência, então vai dar andamento sim, está tudo certo ali naquele loteamento ali. E aí, na hora, nem falei, ele que falou comigo sobre o concurso, foi até ele que falou, falando sobre a quantidade de funcionários que tem, coisa e tal, e ele está muito assim, chateado com um novo governador aí, que está uma decepção, né? As verbas, eles não estão, fizeram a reunião lá em Ubá, lá, todos os prefeitos foram lá, ele arrumou não sei quantos mil, 48 milhões para fazer 3 pontes em Ubá, e o resto dos prefeitos ele não deu a menor satisfação, entendeu? Então eles estão, os próprios deputados estão chateados e ele está com, as previsões não são boas para frente, né? E o concurso ele falou que vai ser em julho, junto com Tombos, né? E está tudo pronto para fazer o concurso, tá? A documentação, né? E outra coisa interessante foi a Copasa, né? Eles estão pressionando os prefeitos para fazer um contrato até 2070. Porque esse contrato é para incluir rede de esgoto também. Mas para que os prefeitos têm que assinar esse contrato? Para valorizar a venda, né, da Copasa, né? Então ele já se colocou contra, né, como vários prefeitos, mas está sendo pressionado para assinar esse contrato até 2070. Né? Então, umas coisas absurdas que tem a Copasa, dessa polêmica. Né? Então, é isso que eu conversei com ele. E eu queria também fazer um convite aqui aos vereadores, né? Já fiz convite a ele. O Dudu está sempre lá com a gente, lá, o Marlon, né? Vai ter o encontro de vicentinos na igreja, vão receber 250 vicentinos da região, né? Cada ano é num lugar, esse ano é aqui. Vai ter um café da manhã, a missa e seguido o almoço. Então, os vereadores puderem comparecer lá na igreja, domingo, né? Então, será bem-vindo lá, entendeu? O Gil falou que vai, isso é importante, né? Então, é só isso, uma boa noite a todos. João Emanuel. Boa noite a todos. Agradecer a Deus aí pelo término de mais uma reunião. Todos que nos acompanham pelo Face, pela rádio, pelo YouTube, né? Então, quero aí parabenizar a todos aí, foi uma discussão aí boa aí, tudo em prol da nossa cidade, isso é muito importante, cada um com suas ideias, respeito prevalecendo sempre. Quero agradecer aí o pessoal que apoiou a minha indicação, porque, igual eu falei, né, o povo chega na gente para poder, aqui é te dar voz pro povo, né? Solicitações que eles fazem a gente, então a gente tem que estar sempre buscando.
Inclusive, eu queria fazer aqui tinha até conversado com a Alami para a gente estar discutindo sobre esse assunto, mas a gente não teve ideia ainda, assim, não finalizamos a ideia, então eu queria aqui já fazer um pedido aqui ao Antônio Nogueira, né, que é o diretor de obras, aí ele comanda a galera do Serviço Braçal aí que chegaram até a mim, me fizeram um pedido. Falei, pô, você podia ver isso lá porque isso aí está complicado para a gente. O que acontece? Eles chegam para trabalhar cedo, muitas das vezes sem a informação de para onde eles vão. É pego de surpresa. Chegou para trabalhar às 6h30 da manhã, ou vocês vão lá para o Cafarnaum. Os caras às vezes sobem sem almoço, sem comida, e às vezes não deixam eles comer na escola, tem que depender de alguém, de algum vizinho próximo lá que está perto, algum morador próximo que está perto da área que estão trabalhando, então eles ficam meio vendido nisso, isso acontece direto. Se tivesse uma informação anterior, que possa, sei lá, pensar um planejamento aí, ou avisa antes, ou... E coitado dos caras, né? Vai trabalhar e fica sem almoço, às vezes dependendo da boa vontade de algum morador. Então, é isso aí. Chega na gente, né, faz solicitação, a gente está aqui para isso. É o papel do vereador de estar dando voz ao que o povo está pedindo, está solicitando. Então, queria ver aí, se tivesse um planejamento, vai sair, ou informa antes para eles poderem se planejar, ou no dia vai para tal lugar, chega na escola, ou em determinado lugar, leva lá umas quentinhas para os caras lá, para eles não ficarem sem almoço, entendeu? Isso aí foi o que me pediram, então estou passando aí. Eu não tive oportunidade de falar com o Antônio, acho que a Alami já chegou a falar alguma coisa pouca com ele, mas ainda não sei o que deu. Então fica esse pedido aí, tá bom? Obrigado a todos, boa noite aí. Marlon Terra. Boa noite a todos, a Secretaria da Câmara, meu amigo D, Regis, meus amigos aí, vereadores, novos colegas. Hoje é rapidinho. Eu peço à Secretaria da Câmara que imprima para mim a resposta do prefeito ao Conselho Tutelar, porque eles nos cobram. Então, a gente está aí com papel na mão, eu peço a eles que imprimam para mim esse documento, essa resposta do prefeito ao Conselho Tutelar. E aqui uma indicação, é uma indicação só, eu peço ao prefeito, eu estive lá no Cafarnaum, e o senhor Alexandre, reclamou, que já teve com o prefeito, já teve com o vice-prefeito, ele está com um probleminha na propriedade dele, por quê? Tem um buraco dentro da propriedade dele, ele está com dificuldade de transitar. E nós sabemos aí que essa época é a época de colher o café, é a época que o produtor rural, é a época que a pessoa ganha um dinheiro, que tem um privilégio melhor. Então eu peço ao prefeito que olhe com carinho, porque sabemos da dificuldade do produtor rural, então que ele olhe com carinho essa indicação aí, para a gente ter uma resposta ao senhor Alexandre. Fica aqui um bom final de uma boa semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Carlos Eduardo. Boa noite a todos, os novos colegas, pessoas que acompanham no Face, nas redes sociais, funcionários dessa casa. Primeiramente, mandar um abraço aí ao pessoal da Secretaria de Obra aí. Eu tenho rodado aí, tenho visto o trabalho deles aí, tanto aqui quanto com a Cafarnaum. A máquina daqui que está fazendo aqui parece que estragou, mas agora chegou a hora, né, de dar aquele trabalho, aquele capricho mesmo, porque as chuvas já vão indo embora. Mandar um abraço também ao pessoal da saúde aí, esse dia tive lá também, o pessoal atendendo todo mundo só elogios. Vai começar o campeonato de bairro aí, convidar os novos colegas a comparecer lá, a gente está à frente do São Mateus mais uma vez, e muito importante a presença nossa lá no estádio lá. Só comentar um pouquinho da discussão, acho que é uma discussão calorosa, como foi dito aqui, que estamos economizando dinheiro. Eu acho que a gente tem que economizar mesmo, porque é dinheiro do povo, um dinheiro para pagar funcionários, para sustentar a Câmara, mas o dinheiro volta para o povo no ano seguinte. E a gente tem que ter muito respeito com o dinheiro público. A questão, quando você sabe fazer um curso, não, tem que fazer o curso, mas você tem que se empenhar para aprender cada vez mais, para poder... Quando você sair, você usou o dinheiro público, mas você se empenhou para aprender. Quando você vai fazer uma visita a um deputado, uma viagem, você se empenha para trazer recursos, entendeu? Porque a gente estamos gastando dinheiro público. Não estou falando que a gente não tem que gastar, que a gente tem que ficar preso aqui, não. Muitas vezes os vereadores vão
de carona com o prefeito para poder economizar. Então, tudo que a gente poder fazer para economizar e o dinheiro voltar para a população no ano seguinte, é mais que a nossa obrigação, gente. É isso que eu acho, é a minha opinião, eu não vou mudar ela. E volto a falar, a questão da indicação do que fazer, eu sempre vou ser contra. Por que você é contra? Vou indicar que o Gil faça tantas casas. Uma vez está precisando de pagar um exame de uma pessoa que precisa, porque a gente sabe que a nossa saúde gasta muito mais do que vem, a gente vem 15%, tem certeza absoluta, eu não tenho os números certos, mas quando a gente acompanha o RDQA aqui, que as pessoas vêm, você sabe que gasta muito mais do que vem para a saúde. Então, eu volto a colocar isso, presidente, novos colegas, que quando a gente economiza, quando a gente devolve o que não é nosso, porque não é nosso, é do povo, a gente não está fazendo mais que a nossa obrigação. Então, só isso mesmo. Felipe Souza Maggi. Boa noite mais uma vez aos colegas vereadores e a vereadora Neide. Desejo também uma boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Comunitária de Faria Lemos e nos assiste pelo YouTube. E aos funcionários dessa casa também uma boa noite. Começar aqui mandando os parabéns para minha digníssima esposa, Michele, que hoje está fazendo aniversário, minha parceira, minha companheira de vida aí. Que Deus abençoe. E quero também parabenizar aqui, no nome da Débora, psicóloga, que é a coordenadora lá do centro, né, do Centrinho. Parabenizo também a todos os funcionários pelo simpósio realizado. Eu não pude participar, tive um compromisso no sábado, fiquei o dia inteiro fora de Faria Lemos. Quero fazer uma menção aqui ao meu colega Lamir também, né, que fez uma indicação lá no orçamento, que possibilitou gastar investir essa verba no simpósio. Então, meus parabéns, meu colega. Eu acompanhei pelas redes sociais. Espero que o ano que vem, né, isso volte com mais força. Também comentar aqui sobre o projeto legislativo que o meu colega aqui encabeçou, tive o prazer de participar com ele, sobre a consulta pública, né, o prefeito sancionou. A gente espera que nunca precise usar isso, né, colega? Esperamos que não, que o governo não tente privatizar a nossa escola estadual São Mateus, mas criamos aí uma barreira para que que dificulte esses planos dele. E no mais, presidente, eu passo a palavra, tá? Eu vou me retirar. Um abraço a todos, boa noite. Alamir Costa Louro. Boa noite, gente. Boa noite aos presentes, a quem nos verá pela internet. Primeiro, falar sobre o primeiro simpósio do autismo, acho que foi um sucesso e a gente vê a necessidade, né, nesse mundo tão complexo, fragmentado e lotado de problemas, a gente discutir sobre a questão da neurodiversidade, absolutamente necessária, e se tudo der certo, para o ano que vem a gente trabalha por isso daí também, que é uma coisa que mostra o trabalho da Câmara, né? Eu levantei essa bola algumas vezes, né? As pessoas gostam falam que eu gosto de criar polêmica, né? Tem vereadorzinho aí que parece que gosta de criar polêmica. Eu não sou assim, essa não é a minha personalidade, inclusive. Às vezes parece isso, mas está muito longe de ser isso, pelo menos a visão que eu tenho, né, sobre mim mesmo. Falar sobre vacinação, né? Primeiro, dar os parabéns aí à secretária e às meninas que executam a vacinação, né? Faria Lemos ganhou aí o selo, eu acho que chama Bora Vacinar. Oi? Selo prata, que chama Bora Vacinar. E eu acho muito importante, porque tem gente que discute isso. Eu falo assim, para mim isso não é uma polêmica. Não é uma polêmica, isso aí é uma obrigação, né? Eu estou lá com Oswaldo Cruz, eu acho que tem mais aqui prender quem não quer vacinar. Eu sou radical nesse nível, assim. Por quê? Porque se a gente não tem um monte de doença hoje, é porque a gente está vacinado. A partir do momento que meia dúzia abre essa possibilidade de não vacinar, vão ser as crianças que vão sofrer com isso. Então, eu não acho isso uma polêmica, assim, sabe? Eu acho que é uma obrigatoriedade e uma obviedade, assim, pelo menos na minha cabeça, né? Às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Vira e mexe, né? Esse mundo lotado aí de fake news.
coisas simples assim de sociedade, igual essa. Precisa vacinar, é óbvio que precisa vacinar. Agora, a gente não pode queimar lixo, só passando aqui por alguns pontos, assim. Não pode queimar lixo, não pode ficar gerando fumaça, tem uma quantidade de gente alérgica. Eu acho que não é bom isso. Não pode entupir bueiro, né? Tem que tentar evitar o barulho dos pets, que incomoda idoso, incomoda criança, incomoda quem trabalha dentro de casa, né? Evitar som alto depois das 10 horas, essas coisas para ter algum tipo de empatia para com os vizinhos. Assim. Isso aqui falando para a população como um todo e também para a prefeitura, né? Isso eu acho que às vezes falar o óbvio é necessário, infelizmente, assim, sabe? Né? Essa questão da imunidade coletiva, eu acho que ninguém tem dúvida. Se alguém tiver dúvida com relação a isso, que me retruque, mas eu acho isso absolutamente necessário e óbvio. Sobre essa indicação que eu trouxe aqui, ela vem num tom de parceria, não é num tom de desafio, não. Pelo contrário, é um tom de parceria. E é um tom de levantar a bola da Câmara. Né? Aquela brincadeira que eu falei aqui, se perguntar para a população o que tem de importante, legislativo, executivo, 99% vai falar que é o prefeito, né, a gente podia até levantar essa bola aí. A Câmara tem que aparecer, porque a Câmara tem que ajudar o prefeito a decidir as coisas. Fiscalizar você fez isso? Beleza, gostei, não gostei. A gente tem que dar opinião sobre isso, porque senão é só o prefeito. Na minha visão não está certo, e eu vejo outras cidades que não são assim. A Câmara tem uma importância muito maior em outras cidades, né? Então, eu acho que é salutar essa discussão, e eu gosto quando contraponho, eu acho que é importante essa contraposição. Um último comentário. Eu acabei não comentando, porque não era o momento, que nesse momento o projeto de lei, né, ele apenas entra para a admissibilidade, ele ainda vai para as comissões discutir, mas esse projeto que está aí assinando eu e João Manuel, sobre a questão das câmeras em escolas públicas, inclusive em sala de aula. Como eu escrevi o Estatuto do Autismo, depois disso, alguns pais de autistas vieram conversar comigo e me demandaram isso. E eu, de antemão, até pelo meu comportamento mais liberal nesse tipo de coisa, eu sou contra, de cara, assim, eu era contra. Mas é uma questão de eu precisava entender a realidade, e foi o que eu fiz. Eu fiz, isso já tem muito tempo que eu estou correndo atrás disso, tá? Eu fiz algumas reuniões com professores, conversei com várias pessoas do poder, de outros lugares, do Estado e aqui do município, conversei com os professores do município sobre isso, né? E dali surgiu uma visão completamente diferente do que eu tinha, né? E eu tenho que, né, olhar por isso, né? Tenho que olhar pela visão da população. E pelo que a gente chegou à conclusão, é sim muito importante. Claro, eu fiz o projeto já pensando em LGPD, já pensando em ECA digital. Agora ele está absolutamente aberto a sugestões. É uma coisa... não é uma coisa simples de ser implementada, né, que envolve opiniões de liberdade, envolve várias coisas, mas o projeto está todo organizado para não ser um projeto de Big Brother, não. Pelo contrário, as câmeras servirão para proteção de alunos, professores e servidores, né? Então, assim, a gente tem aí 2 semanas para conversar mais sobre isso, para discutir mais sobre isso. Já foi discutido, mas a gente ainda pode discutir. Estamos abertos aí a sugestões com relação a esse projeto, que eu acho de bastante importância. Aí algumas pessoas falam assim, mas isso aí vai gerar... A gente sempre escuta isso, né? Que às vezes não pode fazer até ser feito. As coisas funcionam assim.
Né? Não pode fazer porque precisa de ter orçamento. Eu coloquei para fazer isso daí em 3 anos. Falta 3 anos para o Gil terminar. Coloquei para colocar isso daí na gestão do Gil para ser um feito dele. Né? E 3 anos. E por que pensando em 3 anos? Porque no final do ano a gente bota a LOA. A gente bota, se ele não botar o dinheiro, a gente bota o dinheiro lá. Né? Então, é assim que funciona. Né? Então, eu acho um projeto muito, muito bacana e estou aberto, quem quiser discutir, quem for professor, estiver escutando isso daqui, tiver uma opinião diversa, venha discutir, venha conversar, porque realmente é o que eu falei, às vezes o pensamento da gente é diferente do pensamento do coletivo, e foi por isso que eu passei. Eu passei por esse processo de ter um pensamento anterior e conversar com bastante gente e chegar numa conclusão diversa daquela que eu tinha originalmente. Do mais, obrigado, boa noite, até mais. José Luiz Marques. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar junto com os colegas aqui. Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo pela rádio, pelo YouTube. Eu queria aqui agradecer, né, graças a Deus, está começando a arrumar as estradas. A gente que mora na zona rural, os novos colegas aqui, a urbana é mais distante da zona rural. A cobrança me era muito. Fala com o prefeito para patrolar a estrada. Fala com o prefeito, não sei o quê. Fala com o secretário de obra. Graças a Deus, a estrada do Cafanaú já está faltando os galhos, né, para poder patrolar. Eles estão descendo para cá. Quero agradecer aí o apoio, né, e a compreensão do nosso patrulheiro, né, que sempre está lá nos atendendo. Pergunta que está bom, se está ruim. Queria mandar um abraço para o Elcim, que é o nosso companheiro lá, patrulheiro, e também o Sebastião, né, que não está lá em cima do Cafanaú, mas está para aqui afora, em algum lugar aí também atendendo a zona rural. Cumprimentar o funcionário da Câmara, o Tiãozinho, né, o Joe, meu companheiro Joe do Cafanaú, é o pau para toda a obra, né? Precisa dele lá no sábado ou até no domingo mesmo, ele está sempre pronto para ajudar. Esse é um companheiro que é igual eu vejo também o Tiãozinho aqui também, às vezes com o Tiãozinho, o Baixão, o Sebastião, o Tiãozinho, tanto faz, Nogueira. Companheiro, trabalha só até sexta-feira. Não, ele, se precisar, trabalha domingo, trabalha para ajudar, é parceiro para atender a população. Um abraço para todos vocês, Deus abençoe a vocês a cada dia nessa luta aí do dia a dia para defender aí a nossa população. Eu queria fazer uma reclamação novamente, já pediram para reclamar, mas já falaram que, vi falar que já está tomando, já está arrumando, já arrumou, não sei, é sobre a Kombi. A Kombi, o novo colega já cobrou isso aqui várias vezes, está tendo problema com a Kombi que está uma corre com a porta do dia lá e vem trazendo problema com a Kombi, mas aí vou reclamar lá, disse que já está arrumando. E sobre o ônibus também, o ônibus, as meninas, tomei uma menina essa semana e ela falou, nossa Deus, Alice, reclama lá. Mas aí, aqui eu estou falando aqui, se você estiver ouvindo, tá breve, chegou o ônibus, né, para carregar os alunos. Tá boiando, assim, chove, se chover, moia dentro do ônibus. Se não chove, a poeira entra dentro do ônibus. Então, a menina que gravou lá, fez um vídeo, o freio do ônibus é igual carreta de boi, descendo morro abaixo. então isso aí a gente aí o prefeito já está tomando rumo aí, poder colocar aí o ônibus novo para poder carregar os alunos. E sobre mais uma cobrança que eu estou tendo muito grande com a Cafanaú, é sobre o trator. Nossa, está sendo difícil demais, todo dia liga para mim, aí a Cristiana aqui embaixo, que ela resolve sobre o trator, e cobra sobre debulhador. Nosso debulhador está quebrado tem bem tempo, na verdade ele não está valendo mais nada, está muito ruim mesmo. Então eu estou aqui expondo, vocês estão ouvindo, e pediu para reclamar, eu estou aqui para reclamar a posição ali debulhar milho. Está todo mundo pagando para debulhar milho porque não tem debulhador. Então, gente, está tomando aí, o Hugo já encomendou a peça, está para chegar e nós vamos tentar montar ele, ver se consegue botar e trabalhar, porque está muito derrubadinho mesmo. É isso, gente, mais uma boa noite a todos. Leonardo Paz. Uma boa noite a todos, agradecendo a Deus mais a oportunidade, os funcionários desta casa, as pessoas que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Primeiramente eu quero, né, parabenizar aí os organizadores
do evento lá do autismo, deu bastante gente, é muito gratificante a gente ver isso, mas é uma coisa que eu sempre cobrei e a gente presencia, teve lá o evento autista, mas eu acho que a gente sempre fica faltando, não sei se é impressão minha, as pessoas mais importantes nesses eventos, que são as mães de crianças autistas, principalmente na nossa cidade. A gente não vê a participação, não sei se não são convidados, ou não sei se falta mais aquela conexão, sabe? No caso, os organizadores fazerem questão, né, ir na casa pessoalmente, porque você colocar no Facebook assim, estamos convidados, vai ter um evento e tal, aberto ao público, mas eu acho assim, principalmente dentro do nosso município, a gente ter ciência de todas as mães que têm seus filhos autistas. Então, acho que falta, assim, eu não sei se fazem isso, porque eu nunca vi nenhum evento que teve até hoje de autista, a participação efetiva das pessoas que são mais interessadas. Né? A gente vai por questões políticas, por interesse mas os mais interessados nisso tudo, para mim, são as mães, né? A família em si. Né? Os pais, as pessoas que estão ali ao redor. Então a gente não, assim, eu não vejo essa participação, não vejo essa procura, né, de chegar, não vejo, vamos convidar todo mundo, não, mas em especial nós vamos convidar as mães das crianças autistas de Faria Lima. Vamos mandar um convite pessoalmente, vamos na casa de cada um, enfatizar a importância delas lá, né, que colocassem elas até em lugares tem umas prioridades especiais, não, aqui são as mães de nossas crianças e tal, porque a questão do autismo é uma questão que é assunto em qualquer cidade que você vai, então acho que está faltando isso, mais acolhimento dessas mães, porque eu ouvi até uma mãe às vezes falando, as pessoas às vezes romantizam demais o autismo, acha que é uma mãe lutadora, né? Não, ali está uma mãe guerreira que sofre, que está no seu limite, e muitas dessas mães, eu convivo com muitas mães de autista por trabalhar na área da saúde, tem uma questão que assim, poucas pessoas às vezes não sabem, que grande parte dessas mães autistas, quando tem diagnóstico do filho autista, o marido abandona, tem grande porcentagem de mães que tinham a vida ali tranquila, tal, aí teve seu filho autista, primeira oportunidade que teve, o marido mete o pé, aí deixa tudo nas costas da mãe. Então, assim, a gente tem que valorizar essas mães, tem que sair do papel, né, do discurso bonito, entendeu? Tem que dar prioridade para elas, tem que entender. A gente vê hoje as pessoas lutando por um direito simples, que é, por exemplo, aqui não tem isso, mas em Carangola eu vejo que mãe lutando lá para ter um professor de apoio, uma coisa que não precisava nem de você brigar, e muitas dessas mães não têm, o aluno não tem professor de apoio, tem que brigar, lutar para ter um professor de apoio. Então acho que isso aí tá bonito, legal, mas que tem mais sair do papel. Se você procurar hoje as mães dessas crianças de Faria Lima, elas têm muito, elas vão abordar muitas coisas assim, que está longe de ser o ideal para essas mães. Mas, de qualquer forma, meus parabéns pelo evento, muito importante. Eu quero também agradecer aqui, eu acho que eu sempre falo que a gente tem que dar valor a quem merece valor. O pessoal de São Mateus me procurou, falou, Léo, dá uma olhadinha no parquinho lá, cara, tá com uns fincos desse tamanho assim, no chão, uma sujeira, pessoal fumando maconha lá à noite, uma escuridão danada. Aí procurei o Antônio sempre solícito, o Antônio tinha que ter mais 5 Antônio, resolveria o problema de Faria Lima. Falei, Antônio, está acontecendo isso e isso, quer ver o que você pode fazer para nós lá? Prontamente o Antônio conversou lá, o pessoal me ligou aqui, Léo, já tiraram os fincos, trocaram a lâmpada aqui, o parquinho, agora estão limpando o parquinho todo dia. Aí até falaram que pediram para ver se não poderia colocar uma câmera. Eu venho até colaborar com a indicação aqui do Alami e vou além. Eu acho que câmera não tinha que ter só na escola, nem de sala de aula, não. Acho que todo o setor público do município tinha que ter câmera.
para resguardar o funcionário, resguardar resguardar o servidor público, resguardar o paciente. Eu acho que câmera daqui uns anos aí, acho que vai ter cada 10 metros quadrados, tem que ter câmera. Eu, por exemplo, eu tive o meu filho, essa questão da câmera já era para estar já mais adiantado, que a gente, não que você está duvidando do professor dentro da sala de aula, até mesmo para resguardar o professor. Um aluno, hoje a gente está vendo as coisas que estão acontecendo aí, um aluno para chegar e falar que o professor bateu nele, sem ter batido, fez isso sem ter feito, aí fica a palavra do professor contra a do aluno, e a gente sabe que a palavra do menos vulnerável sempre vai valer mais, né? Aí até o professor provar que não foi aquilo, já o nome dele já saiu na rua, já rodou. Então colabore com isso aí, tem que colocar a câmera na sala de aula para resguardar todo mundo, porque eu acho que a câmera hoje em dia está ajudando bastante coisa. Então eu também quero parabenizar o pessoal da saúde, que sempre tem trabalhado aí prontamente. A questão da obra das estradas de chão, a gente também tem que agora enaltecer, né? Nós cobramos muito aqui, que as estradas estavam ruins. Eu rodei a semana aí na roça, aí, fui nas Palmeiras, aí o pessoal estava carroçando, a estrada está um tapete, o pessoal assim, bem satisfeito com um patrulheiro que está trabalhando ali do lado das Palmeiras, ali pro lado. Então é isso aí, a gente cobra, mas a gente também não pode deixar de, quando faz o que tem que ser feito, né, chegar aqui e enaltecer. Essa questão da polêmica que teve aí sobre o dinheiro é muito válido. O Alamir toca num assunto que é bem importante. É a questão, por exemplo, claro que a gente aqui não tem vaidade de querer tomar o lugar de ninguém, assim, mas que hoje, se você fazer uma pesquisa mesmo dentro do município, 99% vai falar é o prefeito, 1% é a Câmara do vereador. E muitas das vezes não sabe o pessoal que o orçamento passa por essa casa. Vou te dar um exemplo simples aqui, desculpa, tá estendendo o tempo. Vou te dar uma coisa que aconteceu no primeiro mandato. O orçamento o orçamento do CRAS, acho que era R$2.000. Aí nós brigamos com o Gil lá, o Dudu estava, nós quase caímos no tapa. Não, só que você vai fazer com R$2.000 no CRAS, que passou para 10. Aí 10 passou para 20. Quem que bateu de frente? Quem que ficou em cima? Essa casa. Aí às vezes o pessoal está usando lá, está tendo mais conforto no CRAS, não sabe que foi luta dessa casa junto ao executivo. Então a gente tem que levantar nossa bola mesmo, levantar nossa bandeira, igual a questão, devolver o 500 mil. Pô, seria ótimo o cara chegar que esses 500 mil aqui, população, é o dinheiro da Câmara que os vereadores economizaram lá e vão comprar uma reta ou pagar. Nem assim, a questão de pagamento de funcionário eu nem concordo muito, porque se ele pagou funcionário com aquele dinheiro, então fugiu do orçamento, né? Porque quem ia garantir que aqueles 400 mil não é dinheiro certo. Então, eu acho assim, por exemplo, esses 400 mil vão calçar, está combinado, vão calçar aquela parte do São Mateus lá que está fazendo, ou esses 400 mil vou direcionar já para o orçamento aqui, para ver que pode fazer a questão das câmeras aqui nas escolas. Então, acho isso, vou usar sua palavra, acho isso muito salutar, palavra bonita. Entendeu? Eu acho importante, cara, porque se a gente aprova, a gente está aqui, cara, e se você for na rua, é só Gil. É só Gil. Ih, vereador, não, é só Gil. Então, claro, o Gil, para mim, foi o melhor prefeito que passou na história de Faria Lemos, assim, na minha opinião. Mas a gente também, sacando, tem que ter essa importância, a gente tem que ter a nossa representatividade. Porque por mais que às vezes mete o pau em vereador, mas na hora que o calozinho aperta, meu amigo, é nós que ouve. É nós, igual a questão do fonoaudiólogo aí, o pessoal cobrou. Cara, ninguém vai no Gil e falar, ô Gil, você tem que colocar fono aqui em Faria Lemos. Não, vem em nós vereadores. A estrada está ruim, nego não liga para o Gil, não. Um ou outro, pode ligar, mas a maioria, o Manel, o Lami, o Léo, o Dudu. Então, cara, a gente tem que ter nosso valor, a gente tem que expor mesmo nosso trabalho, levantar nossa bola, porque o Gil passa aqui 8 anos aí vai falar, não, cidade é só o Gil. Não, o Gil, claro, é o cabeça, é o líder, é o prefeito, mas tem a Câmara que deu o suporte, que deu a estrutura, então todo mundo tem que ter a sua representatividade, a sua importância dentro de um legislativo, dentro do município, porque se tivesse ruim pra caramba a gestão,
muitos dessa estavam nas nossas costas, mas também os vereadores. Então, se tivesse ruim, a gente estava carregando o pepino junto, né? Se tá bom, a gente também tem que vamos junto participar disso também. Então, o que for para ajudar o município, a discussão é super válida, Dudu, você sabe que você mora no meu coração, mas é isso aí, a gente tem que discutir mesmo, cara. Esse negócio de chegar aqui todo mundo balançar a cabeça, são pontos de vista diferentes, a gente está aqui para isso mesmo, mas chegando no final, sendo bom para a população, é o que mais importa. E aqui como diz uma frase que eu gosto de repetir ela, toda unanimidade ela é burra. Se todos pensarem a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando, nós temos que divergir mesmo. Então não precisa de nós vereadores, se todo mundo falar a mesma coisa. Uma boa noite a todos, desculpa os novos colegas por estender no assunto. Rapidinha, coisa rapidinha. Você falou sobre comoção, Leozinho, das mães dos autistas, que sentiu falta da presença. Você vê que eu fui vereador 4 anos em Carangola. E é a mesma situação daqui. Olha quantas pessoas tem aqui para nos assistir. Aqui na Câmara. Aqui. Ninguém. Eu não sei se o Regis participou de Carangola também, não participou, ia lá. Ninguém aqui. E nós somos cobrados. E eu, por exemplo, sou um vereador que eu dedico aí 12 horas, 13 horas à população, converso com o povo. Nós somos muito cobrados o dia todo. E é por isso que eu aproveito a oportunidade mais uma vez, parabenizo o Alamir, porque toda a situação que tiver para mostrar o nosso trabalho, peço a você também, presidente, qualquer espaçozinho nós temos que mostrar. Porque para o povo, muita gente do povo fala assim, os vereadores só vão na Câmara para receber. Ele não quer saber da gente nada, o vereador ganhou a eleição, vira as costas para a gente, não faz nada para a cidade. Então, é complicado hoje em dia como ver. Eu sinto falta daqui, está cheio toda a reunião, mas é complicado. Eu esqueci de agradecer o Gil por nos atender lá no Cafanal. Eu pedi que estava muito ruim a estrada, ele mandou a máquina lá, deu ajeitado lá. Só lembrando um cantiquinho, presidente, eu falei sobre a Cristiane. A Cristiane, coitada, ele vem sofrendo aí, porque o trator quebra, aí se liga para ela, né? Aí a cobrança fica em cima dela. E cada vez não dá para resolver, o pessoal fica criticando. A Cristiane aguenta lá, Deus abençoe, vai dar tudo certo. E a população, igual eu estava falando, o Gil está dando um jeito de ver se compra um debulhador e vai dar tudo certo. Boa noite a todos os funcionários dessa casa, né? Agradecer a Deus, né, por mais essa reunião. Parabenizar aqui a nossa funcionária Vanessa pela passagem do seu aniversário no dia 17, né? Sobre a questão do Léo, sobre o autismo, do simpósio, quero parabenizar, foi excelente, mas igual o Léo falou, faltou as mães, porque teve 2 advogadas lá muito boas, das palestrantes, falando sobre o LOAS, como a pessoa consegue receber, né? Mas só tinha 2 mães lá para estar ouvindo a palestra. Às vezes faltou ir nas casas mesmo, conversar, às vezes tem dificuldade também com quem deixar a criança, porque não pode levar, né? Então faltou mais isso aí mesmo. Precisa também de reunir mais essas mães, né, dos autistas, conversar mais, entender mais os problemas dela, né? Mas o simpósio está de parabéns, ficou muito bom, veio muita gente de fora. Eu fiquei lá até umas 2 horas da tarde, mas eu gostei muito, que foi muito gratificante. Parabéns aí a todos os organizadores. Quero parabenizar a saúde, né, pelo selo prata das vacinações. Parabéns às meninas aí, que não medem esforços para estar vacinando aí sábado. Tem dia de semana, final de semana elas estão trabalhando. Então, parabéns a toda a saúde aí, como sempre. A saúde está de parabéns, né? Hoje eu tive com o prefeito e sobre o concurso público, ele disse que vai sair mesmo em julho, até final de agosto. E o mês que vem deve sair o edital. Aí ele deu a certeza que agora sai mesmo o concurso público. Porque o pessoal fica cobrando a gente, né? Quando é que sai o edital? Aí eu fui lá para saber disso e ele me deu a certeza que vai sair agora. Quero expressar também meus sentimentos ao servidor Hudson pelo falecimento do seu pai, né, que aconteceu hoje. Meus sentimentos aí a você e toda a sua família, Hudson. E não havendo mais nada a tratar, encerra a sessão e convida a todos para a reunião ordinária que será realizada no dia 6 de maio de 2026, às 18 horas, na sala de sessões.